Quero compartilhar algo de Deus com você hoje. Uma instrução do Senhor Jesus. E você sabe que uma instrução de Deus pode mudar qualquer cenário, se nós a colocarmos em prática. Bom, Jesus deu uma instrução para um homem que ele acabara de libertar. Esse homem é o endemoniado gadareno. Jesus chegou naquele território. Quando Jesus chega, o mal tem que bater em retirada. Você pode ver essa história lá no capítulo 5, a partir do versículo 1 do livro de Marcos. O homem tinha uma legião de demônios. Os demônios foram para os porcos e os porcos se lançaram no mar. Os porcos morreram. Era isso que Satanás queria fazer na vida daquele homem. É isso que Satanás quer fazer na vida de muitas pessoas. Mas com essa instrução de Deus, nós podemos mudar essa sentença maligna e podemos gerar vida e salvação. Bom, depois que Jesus libertou esse homem, que ninguém podia amansá-lo, ele morava nos sepulcros, ele vivia de dia e de noite gritando, clamando. As pessoas tentaram, muitas vezes, prendê-lo com grilhões e cadeias, mas essas cadeias e grilhões foram por ele despedaçadas, porque ele manifestava uma força maligna descomunal. Mas Jesus chegou com libertação. E eu declaro também que com essa palavra, Jesus chegará na sua casa com libertação e salvação. Depois que o homem, ele ficou assentado, liberto, vestido e em perfeito juízo, Jesus entendeu que era o momento de partir para outro lugar, mesmo porque o povo daquela região preferiu expulsar Jesus. Eles valorizaram mais os porcos do que a libertação daquele homem. Pois bem, o homem quis seguir Jesus, mas Jesus deu para ele e para nós uma linda instrução que está no capítulo 5, versículo 19. Jesus não o permitiu quando ele quis segui-lo, mas disse: vá para casa, para sua família, anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de ti. É isso que nós temos que fazer. Há muitas pessoas que querem fazer a obra do Espírito Santo. Há pessoas que querem convencer as outras, sendo que não é você, não sou eu, não somos nós que convencemos. Nós só precisamos falar e anunciar aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós só precisamos pregar. A igreja prega, o Espírito Santo convence e Jesus Cristo salva. Só Ele pode salvar. Eu não salvo, você não salva, ninguém pode salvar. Billy Graham disse certa vez o seguinte: não somos nós que convencemos os homens, é o Espírito Santo que faz isso. Nós apenas anunciamos, nós apenas pregamos. A instrução que Jesus deu para aquele homem que acabara de ser liberto é a mesma para nós hoje. Anuncie, leve a mensagem. O pregador tem a responsabilidade de pregar, de anunciar. Quem vai convencer e converter os corações não é o pregador, é o próprio Espírito de Deus, que entrará com salvação nos corações. Muitas vezes queremos realizar a obra do Espírito Santo. Você fracassará, você falhará. Jesus não falou para aquele homem: vá para os teus, vá para a sua casa, vá para os seus vizinhos e convença-os. Não. Jesus falou: dê o seu testemunho, fale o que Deus fez na sua vida e deixe que o Espírito de Deus faça o resto. É só isso. É difícil? Não. Mas às vezes nós queremos acrescentar quando Deus não pediu que seja acrescentado nada. Às vezes queremos embelezar a mensagem, às vezes queremos convencer as pessoas com a nossa intelectualidade, às vezes queremos convencer as pessoas com palavras bonitas. Seja o mais simples possível, porque quem vai se encarregar de tratar do coração daquele que está ouvindo é o próprio Deus. O maior interessado em salvar não é você, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Como diz lá em João capítulo 16, versículo 8, está escrito: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É obra do Espírito Santo convencer. Aquele homem só precisava testemunhar, só precisava falar o que Deus fez na vida dele, só precisava pregar, anunciar a Jesus e o reino de Deus. E o resto, o mais,
Deus, através do Espírito Santo, faria perfeitamente, porque Ele é perfeito, Ele faz a obra completa. Quando você estiver com seu familiar, fale o que Deus está fazendo na sua vida. Fale apenas as grandes obras que Deus está realizando em você e através de você. E é o Espírito Santo que vai atrair aquele coração. D.L. Moody disse certa vez o seguinte: podemos falar à mente das pessoas, mas só o Espírito Santo fala ao coração para convencer, para quebrantar os corações. Não é você, não sou eu, é obra do Espírito. Está escrito em Zacarias capítulo 4, versículo 6, não por força, nem por violência. Não tente chantagear as pessoas, não tente forçar, não tente obrigar, não tente usar artimanhas humanas. Deixe que o Espírito Santo faça isso de maneira perfeita. Quero ler uma ilustração para você. Imagine um pescador experiente. Ele pode preparar sua rede, escolher o melhor lugar no rio ou no mar, até mesmo jogar a isca de maneira perfeita. Ele tem experiência, ele sabe o lugar exato, ele pode colocar a melhor isca, mas há algo que ele nunca pode controlar: o movimento dos peixes. Ele pode atrair, mas não pode obrigar nenhum peixe a entrar em sua rede. Assim também é na vida espiritual. Podemos anunciar o Evangelho com clareza, viver de forma coerente e amar as pessoas com sinceridade, mas quem realmente toca o coração, convence do pecado e leva ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus. É Ele que move o coração humano, como o vento que sopra onde quer. Como diz João capítulo 3, versículo 8. Nossa parte é lançar a rede, mas a pesca é obra do Espírito Santo. Não digo que seja pecado você se expressar da seguinte forma: eu ganhei aquela vida para Jesus. Não, mas a melhor forma de glorificar a Deus é dizer: Deus salvou aquela vida através de mim, através de você. Deus alcançou aquela família através da nossa vida, porque quem fez a obra foi o Espírito Santo. E tem mais, lá em Isaías está escrito que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Se você disser que ganhou, que alcançou, que salvou aquela pessoa, você estará dividindo a glória do Espírito Santo de Deus com você. Então dê totalmente a Ele a honra, a glória, o louvor, porque Ele motivou você, Ele usou os seus lábios, Ele tocou nos corações, Ele convenceu os corações e Ele atraiu esse peixe para a rede, como vimos na ilustração. Não adianta preparar tudo se o Espírito Santo não trabalhar, se o Espírito Santo não convencer seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus netos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Quem fará essa obra é o Espírito Santo. Faça o que Jesus instruiu aquele homem que foi liberto. Pregue, anuncie, fale, propague aquilo que Deus fez em você e está fazendo através da sua vida. E deixe que essa semente irá germinar e gerar muitos frutos, porque o Espírito Santo de Deus se encarregará de completar a obra. Tudo isso para a glória do nosso Deus. Amém? Tome posse dessa instrução e coloque em prática. E você verá os resultados em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe.